nordestinos para cá chegaram, desbravaram e trabalharam sem parar. Muitas pessoas morreram neste desdobramento. Muitos índios foram vítimas da dor e violência. No início, aquela comunidade era Vila Japim, dos pássaros, das matas e rios abundantes. Um líder, o Coronel Manso Lima, fez o povo entender que o café, a borracha, faria o lugar crescer. Esse lugar é Manso Lima, Manso Lima, que nos ensina. Esse lugar é Manso Lima, Manso Lima, que nos ensina. O lugar se transformou em cidade muito linda, com o povo ordeiro e bom, com suas crenças, seus costumes, suas festas a celebrar. Nova gente foi chegando, trazendo mais crescimento, cultura e educação, forte desenvolvimento. Seu povo, mais de 20 mil habitantes, sabe ser trabalhador. Nos campos, na pesca, nas profissões constantes. Seu hino, seu brasão e sua bandeira tem estrela e japim. Uma terra que cresce e sempre sabe acolher. Esse lugar é Manso Lima, Manso Lima, que nos ensina. Esse lugar é Manso Lima, Manso Lima, que nos ensina. Esse lugar é Manso Lima, Manso Lima, que nos ensina. Esse lugar é Manso Lima, Manso Lima, que nos ensina. Manso Lima, quando nós chegamos do Ceará aqui em 1930, ele já morava no Barão, tinha fazenda de gado, mansou um bocado de índio e tomava conta lá, trabalhava com esses pessoal lá. Depois vinha cearense do Ceará, às vezes deixava até as mulheres e vinha para cá, dele se juntava com as índias por aí. E tinha muito filho de cearense com índia, viu? Ele era muito bom para o pessoal daqui, botaram o nome aqui da cidade aqui de Manso Lima, era a Vila Manso Lima. Foi para a sua cidade e ficou Manso Lima. Seu Manso, sabe, o pessoal aqui trabalhava na agricultura, a maior parte do pé da terra, o Barão, era cafezal, de um lado e de outro da estrada. Todo esse pessoal apanhava muito café. Olha, quando eu cheguei aqui em 1830, quando foi em 39, eu me casei, eu plantei café. E ainda apanhei 200 paneiros de café. Depois a cana, plantio de cana, teve aqui muito plantio de cana. Tinha engenho do governo, tinha engenho particular. Produzia muito açúcar aqui, açúcar, rapadura. E o povo Naua hoje ele vive, vamos dizer, de trabalhos próprios, né? Plantando macaxeira, fazendo farinha, plantando inhame para agricultura, comer. né, então? Hoje nós vivemos da agricultura, né? Então tem muitos funcionários já como da educação, né? Que hoje nós temos 16 professores dentro da terra indígena, né? Nós temos 4 AIS dentro da terra indígena. E os aposentados, né, que também vivem junto com a gente, né, no dia a dia,
Mas e outras famílias que não têm, vamos dizer, o estudo próprio, vive da agricultura, todo mundo vive da agricultura para comer, para vender alguma coisa, mas muito pouco para vender. Eu queria falar o seguinte, a Mâncio Lima leva esse nome de um coronel que fundou Mâncio Lima, trazendo para cá uma família nordestina e deixando uma incumbência para cada um. Trouxe umas famílias para plantar cana, outras para cuidar da mandioca, para ser a base da alimentação, com a farinha que hoje faz sucesso por esse nosso Brasil inteiro, conhecida como farinha do Cruzeiro do Sul. Mas também Mâncio Lima faz parte disso. E durante esse tempo todo, todos os mancilimenses se empenharam para vir melhorando esse município até chegar ao ponto que está hoje, que o Franedi não falou nada com acréscimo. É um prazer viver em Mâncio Lima, dizer que é Mâncio Limense e ter esses amigos que eu tenho, como o Jonas, como o Franedi e as famílias deles. Quero falar da família Queiroz, que é uma tia minha, foi 15 filhos. E para mim, essas famílias tradicionais, que a minha tia é filha de um nordestino. O meu pai era nordestino. Meu pai, como eu falei, ele é cearense, a minha mãe cearense. Ele casou com 40 anos. Aí tu pode me perguntar, por que 40 anos? O meu avô faleceu com 58 anos de idade. Ele era seringueiro, pegou aquela sezão, que é na época a famosa malária. Aí ele foi criar os irmãos, partiu para criar os irmãos, trabalhando na roça. Na época, meu avô deixou um engenho. Você lembra daquele engenho? Uhum. Lá perto da minha morada. E deixou esse engenho, o coronel Manso comprou o engenho e vendeu todo fiado. E foi quando meu avô morreu. Aí ele foi pagar esse engenho, criou os irmãos para poder ele casar, e casou com 40 anos. E a minha mãe tinha 18 anos quando ele casou. Ele tinha 40 e ela 18. E aí ele começou a trabalhar na roça, ele deixou a seringa e foi plantar roça e cana. E aí ele começou, eu sei que nós trabalhando na roça, 10 filhos. Quando a minha mãe teve o último filho, que ela teve com 1 ano e 8 meses, a minha mãe faleceu. Aí ele foi cuidar da família. Aquela história que você falou da sua irmã é verdade. Ele ele fez uma conversa com a gente, olha, eu não tenho como ficar só na roça, vocês todos para a escola pela manhã, e que a aula naquela época sempre era pela manhã, e eu só no roçado. Aí tirou os 4 mais velhos, Felipe, Paulo, Jonas e Moisés. Aí eu ficava na cozinha, fazendo o feijão, o arroz, a comida, e aí os outros na roça com ele. E essa foi a nossa história de vida. Ele não quis, de forma nenhuma, casar. Disse que para não dar uma madrasta para judiar com os filhos dele, que o amor que ele tinha por nós era muito forte, pela minha mãe. Meu pai foi um cara que ele nunca escorregou, entendeu? Ele tinha só uma esposa. Então, a história do meu pai é uma história de vida bonita. E por isso que a nossa família, hoje, meus irmãos, nós somos tudo unidos, tudo vai do mesmo lado, entendeu? Eu fui serrador, seringueiro, agricultor. De serra, ele foi agricultor, seringueiro e criador de gado também. Aí eu sempre digo assim, os filhos nunca passaram fome e passei muita necessidade. E a época da colônia de férias, eu recordo bem, lá no Chapéu de Palha ali do Norte, que era lá próximo, hoje onde é autopeças ali do Robson, ali perto da Dona Chiquita, era ali. Isso, no posto de gasolina. Isso, eu lembro bem. A gente se reunia e era uma época de muita alegria, assim, da criançada, né? Que
que desabrochava, que desabrochava os dons, né? As pessoas que gostavam mais de cantar, as pessoas que gostavam mais de poesia, mais das coisas lúdicas. Então eu lembro assim com muita saudade, né? E foi uma época, eu tenho certeza, de grande crescimento para mim, na minha vida. Eu dou glória a Deus, né? Pelo que eu vivi, pelo contato que eu tive com o Franedi, né? Que ele era o nosso, era o mentor, né? Lá na colônia de férias, e organizava toda a criançada e tinha paciência, né? Porque eu acho que tratar com criança não é muito fácil, não. Mas assim mesmo ele tinha a paciência dele e a criatividade, né, de proporcionar às crianças do nosso município, né, esse espaço, né, esse espaço e esse momento de interação. O movimento do grupo de escoteiro foi um aprendizado que a gente teve na vida. A gente aprendeu muita disciplina, aprendeu a respeitar as pessoas, ser educado e trouxe muitas coisas boas. Você lembra ainda? Muita gente. Como era que o comandante se apresentava? Mostra aí, você ainda se lembra? Mostra o dedão aí. Sempre alerta? Sempre alerta. Sempre alerta, né? Você ainda lembra dos mandamentos? Prometo pela minha honra fazer o melhor possível para cumprir com o meu dever. E a minha parte. Minha parte, tá vendo? Isso ajudou para a sua vida de ser um bom pai? Ajudou porque aquilo ali foi um aprendizado, né? Foi onde a gente começou a seguir os primeiros passos, a seguir a reta, né? Como era antigamente. As regras. Os nossos pais eram meio rígidos. Eram os carrascos, né? E ajudou muito. Ajudou muito. Quem foi o seu Raimundo Reginaldo de Almeida? Meu pai foi um menino pobre que nasceu nas barrancas do Paraná dos Moura. Chegou aqui em 44, foi mim? Parece que foi. Foi aí. Começou com aqueles times de futebol, ele era um cara que gostava muito do esporte. E depois entrou na política. Mas mesmo na política, o Bandeirantes era o time. Era. E ele formou muitas coisas boas aqui. Vamos falar em todas as coisas boas que ele falou, né? Primeiro, ele foi vice-prefeito. Vice-prefeito. 4 mandatos de vereador. 4 mandatos de vereador. Era um cara que, até por conta disso, um dos vereadores mais atuantes que foi, né? A questão toda a municipalização se deu-se também por conta, né? Dos pedidos reivindicatórios dele. Além do que também o escoteiro que ele trouxe para cá como uma ação social, que foi teve uma serventia muito grande, inclusive formou quase esses homens hoje que têm 50 anos, quase todo mundo passou por essa disciplina, que era uma escola, né? Era uma escola. Além do escoteiro também... E dedicou a vida política dele toda em favor da população de Massulima. Menos favorecido, sobretudo, né? Sem excepção de marcar pessoas, essas coisas. Sempre trabalhando na reta, sem prejudicar ninguém. Era um cara simples, meu pai. Segundo ele, porque a maioria das pessoas não usava sapato, não tinha sapato. Então, por intermédio da Alemanha, ele trazia sapatos para cá, roupas, e muita gente se beneficiava, principalmente com a parte do remédio que nós já falávamos. Bom, mas Nazaré, Padre Pedro com aquele fusquinha, né, andou. Você parava Pentecoste, né? Era muito longe e ele não desassistia ninguém. Estava sempre junto no Rio Azul. Depois fez até para o Rio, até Porto Walter ele fez. Depois até Taumaturgo. E aí, 2 municípios do Rio Juruá, Alto Juruá. Sim, mas no tempo do Padre Pedro, nós tínhamos aí uma fertilidade de vocações. Prova que eu fui para o seminário por causa dele. Nós tínhamos aqui em Massulima, num só ano, 36 jovens vocacionados no seminário Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul. Correto. Quando eram as férias, ele nos buscava e nos levava. E estava sempre presente no seminário, dando assistência para nós. Também os festivais. A gente fazia festivais FEMUCRE,
percebemos que, por intermédio disso, ele incentivou muito o AA. Aqui no Guarani, esse lugar era um lugar assim que as pessoas eram muito divididas. Certo. E ele já conseguiu agregar esse povo. Hoje a gente vê um povo como uma comunidade ordeira, unida e organizada. Também os populares do Guarani, que ele deu total apoio, assim, em princípio, né? Com a grandeza do seu irmão, do Zequinha, do Armédio, e assim por diante. Então, ele também envolveu, além da religiosidade, todo esse aspecto cultural, verdade? Verdade, sim. E voltando lá, ele foi o fundador aqui dos Alcoólicos Anônimos, né? Aliás, tem ali, como é que se diz, a casa lá, né? Associação. Associação. Então, deveria ter o nome dele agora. Não tem? Não tem o nome dele. Evite o primeiro, lembro bem, evite o primeiro gole um dia de cada vez. Não é verdade? Então, hoje o Guarani é outra comunidade, diferente. As pessoas também entenderam que o padre não deu não deu o pescado, mas deu o anzol para as pessoas pescarem. E hoje, vê que é uma comunidade onde os caras têm casas boas e são mais unidos, até no futebol, né, na igreja, não é isso? Exatamente, isso mesmo. Ele veio, ele não andava de, como é que diz, de barco, nem de avião, nem de nada, né? Ele vinha de pés, E ele, apareceu a notícia que o irmão José vinha para cá, passar um dia aqui, e na realidade ele veio. Aí todo mundo ia encontrá-lo, mas ia de pés, né? Aí a gente foi encontrá-lo no Varadouro e de lá a gente veio com ele. Para São Francisco, outros diziam que era outro santo, e assim ele veio de pés, né? Ele veio primeiro pelo Paraná, do Paraná ele veio para cá. Aí a turma foi toda encontrar aquela procissão atrás do irmão José. E ele veio, chegou, foi bem acolhido. Pois é, e assim era, meu filho. E ainda hoje eu tenho água benta do irmão José. Aí eu fiquei. Sempre depois que o irmão José foi embora, o padre Edson metia a taca, como ele disse, metia a taca nele. Aí eu fui para a missa um dia e ele estava dando abaixo do irmão José. Eu não sei o que ele podia ser. Eu sei que ele não era... Não era um qualquer. Uma peça como nós, não. Assim, Franedinha, a gente via falar que vinha um homem curando todo mundo, né? Aí, muita gente, o seu Boiô, o bichinho, como é, o Edmilson, muita gente daqui foram encontrar com ele. Aí, quando foi um dia, ele chegou aqui 11 horas do dia, né, sol quente mesmo. Aí, com pouco tempo, o menino vinha com ele, né, o Edmilson, aí ele foi e falou, que eu já tinha pensão, né? Uhum. Aí ele falou com ele para mim fazer o comer deles. Eu passei a semana todinha, e aí ele foi muito bom. O primeiro milagre que eu vi ele fazer foi na minha mãe. A minha mãe tinha pegado uma coceira, que ela nem comia nem dormia sossegada. Aí eu disse, mãe, diz que vem um homem aí curando tudo. Faça um pedido a ele. Diz que as perninhas dele é cheia de feridas, né? Milagre. Aí foi ele disse, diga para ela vir aqui. Aí eu digo, vá mãe, mas vai de mil lá. Aí ela foi. Aí foi ele disse, está aqui a mulher que quer lavar suas pernas enquanto o dia que o senhor estiver aqui. Aí ele disse, olha, a senhora bote, ainda me lembro, a senhora bote no banho, três olhos de goiabeira, 3 rolos de... Agora não me lembro como é o nome da coisa. O pessoal acha feia da orelha, mas não acho não. Eu tenho até ali. E um pedaço de... Nesse tempo tinha muito aquela bichinha azeda, como é? A gente comia, dizia que era comida de jabuti. É cajá. Cajazinha. E um pedaço de casca da cajá.
Janedi, e minha mãe fez. E quando a Maria, ela deu uma sentença a ele. Ele deu uma sentença a ela. Ela fumava muito, bebia muito café. Ele disse que a senhora vai passar 6 meses sem fumar e sem beber café. A senhora passa, pela minha saúde, eu faço tudo. E aí ela fez. Ele não chegou na Santa Rosa, minha mãe ficou boa. Foi, graças a Deus. Milagre. Janedi, ele chegou aqui com um chapéuzinho rasgado, chapéuzinho de palha rasgado. Tu já viu o retrato dele? Já. Pois é. Aí foi, chegou um, não me lembro quem foi, disse assim, meu irmão, quer que a gente corte seu cabelo? Ele disse, eu sei isso que faz. Aí eles foram cortar o cabelo, ele me deu esse chapéu. Eu tinha lá em casa. Janedi, o pessoal tinha uma fé tão grande, meu filho. Chegava e dizia... Não acredito. Aí, Janedi, quando estava com dor de dente, ia lá em casa. Aí pedia um pedacinho do chapéu para fazer um chá. Qualquer dor que sentiu, já ia lá em casa atrás. E esse chapéu se sumiu, isso que eu não vi. Não recebia dinheiro de ninguém. História do Rio Japim? De quê? Da água? Não. Não sabe, não, que o Padre Edson estava dizendo? O Padre Edson disse que o Japim ia secar, né? Nunca mais secou. Nunca mais secou, né? Aí o seu Mário Dutra, que era um pastor velho aqui, ele passa, os dias que o irmão José fez a pregação dele, ele ficava atrás daquela gruta, sozinho lá de coca, assistindo. Quando ele saiu, quando o irmão José foi embora, ele disse, ele só não é de Jesus, mas ele é santo. O pastor disse para os irmãos. O pastor falou para os irmãos. Eu vivia com uma doença no meu pescoço. Tinha dia que eu trabalhava, aí de noite não podia dormir. Tinha que enrolar um cobertor no meu pescoço, porque eu não podia me virar. Só virava se fosse o corpo todo, a cabeça não virava. Então eu soube que o irmão José vinha chegando em Cruzeiro do Sul. Aí eu fiz uma promessa a Deus. Meu Deus, se esse homem vem mandado por ti, Senhor, eu quero fazer um pedido. Só vou cortar o meu cabelo e tirar a minha barba depois que ele se ausentar da vila de Mansulino. No dia que o irmão José chegou na colônia, eu morava ali na rua, como você se lembra, eu fui a primeira pregação dele. Aí eu cheguei e disse, aquela multidão de gente entrando para conversar, ele me viu assim, me chamou. Nem lhe conhecia? Não. Você quer falar comigo? Venha. Aí eu fui. O que deseja? Digo, irmão, eu sinto uma dor no meu pescoço, eu não aguento trabalhar, eu trabalho, mas de noite tenho que dormir com o cobertor enrolado, porque eu não viro a cabeça, tem que virar o corpo. E eu disse, pedi a Deus que eu só ia cortar o cabelo e tirar a minha barba quando o senhor fosse embora daqui. Aí o que aconteceu? Fui acompanhando todas as missões, da colônia a Santa Rosa. Aí nós fomos para o Guarani, fomos para Santo Antônio, fomos para Santa Rosa. Essa história de Santa Rosa foi uma coisa muito bonita que eu fiquei com isso na minha mente para nunca me esquecer. Nos 2 dias que ele estava lá, eu digo, irmão José, amanhã eu vou tirar a minha barba. Estava com a barba grande já, né? Ele disse, não, ainda não está curado. O que a gente fazia? Aí eu fiquei. Aí todo mundo já tinha vindo embora. E naquele tempo sabe que era mata, a estrada. E tinha que ser na moto perna. Na moto perna. Aí eu digo, irmão José, eu queria ir embora porque todo mundo já foi e eu vou só. Ele disse, não, você não vai só, você vai com Deus. Aí a ponte era 2 canoas, eu pulei, aí quando ele disse, vá com Deus. Aí eu pulei na proa da canoa, tinha outra emendada, saí na carreira. Quando eu chego ali no trevo, estava Barroso, num jipe do João doido, fretou o jipe e o jipe não pegava. Tu vê? Eu nunca me esqueci disso.
Eu digo, vocês me levam, disse, como que o carro não pega? Eu botei a mão nesse carro, o carro pegou. Aí eu disse, me leva que chega lá, eu dou uma galinha. Nunca dei essa galinha, porque a minha mandada era por Deus, não era por galinha. O irmão José da Cruz, ele chegou aqui em Mâncio Lima como um peregrino realmente. E aqui ele executou várias celebrações para o público. Nessa época nós tínhamos um pequeno coreto ali na praça, né? Então ele usava o coreto para poder ficar à frente da população que estava ali para assistir os seus sermões. Seus sermões, justamente. Então, veio muitas pessoas de vários lugares aqui, dos bairros mais vizinhos, chegavam, né, para assistir, e todas aquelas pessoas que participavam, elogiavam, batiam palmas, aclamavam o nome do irmão José da Cruz, porque realmente aquele homem trouxe mensagens de Deus, era um verdadeiro mensageiro de Deus, irmão José. E ele provou muitas ações, tipo até milagres, coisas que ele revelou aqui nesse período, deixou as pessoas mesmo com a fé lá em cima, cresceram mais aquela confiança em Deus, a fé renovada, pelos sermões que ele nos dirigia. Quando foi um certo dia, depois de uma semana, ou foi 2 que ele ficou realmente aqui, né? Nessa época, tinha uma casa do finado Barroso, onde ele hospedou-se, e muitas pessoas iam lá conversar com ele, levavam presentes e admiravam aquela forma dele receber as pessoas, aquela humildade que ele tinha.